ar mais um Posiciona Mais Cast e hoje nós vamos falar um assunto muito interessante, né, Paulinha? Que realmente, assim, deve bater aí no coração, no peito da maioria dos profissionais que iniciam nesse mundo do marketing, da comunicação e nós estamos muito felizes de estar aqui para compartilhar mais um pouco com vocês sobre Posicionamento e marketing. Continuei, ela já ia parar, não vai parar não, Camila. Ai, olha, gente, muitos profissionais ainda têm uma dificuldade muito grande de contratar uma agência, de investir em veículos, de investir numa estratégia, de investir numa mentoria de impulsionamento. E eu vou falar uma coisa para você. Enquanto você está pensando em dar o primeiro passo, profissionais estão à sua frente, já fazendo acontecer. Nós estamos partindo para uma realidade onde a área da saúde tem se tornado cada vez mais competitiva, uma área muito competitiva e é nos mais diversos nichos. Caminhamos para 2030 termos quase 900 mil médicos formados no Brasil. E quando eu falo de médicos já é um número muito expressivo, mas são odontólogos também, fisioterapeutas, farmacêuticos, psicólogos. Então vem crescendo muito. Para se destacar nesta maré, para se destacar no meio de tantos profissionais bons, você precisa ser visto, você precisa estar na memória desses pacientes, você precisa ser a primeira opção dele. E como ser a primeira opção, Camila? o primeiro ponto é ele começar a se posicionar nas redes sociais, né? Começar a ser visto, porque quem não é visto Não é lembrado. não é lembrado. Então, para ele estar sendo reconhecido, né, construir isso, porque na verdade é uma construção, ele precisa estar sendo visto. Então, estar nas redes sociais, participar de eventos, fazer muitos networks, né? Então, quebrar essa barreira, né, essa ponte aí. A gente sabe que o marketing, né, digital, que as redes sociais influenciam hoje, assim, eu diria que 80%, né, na É o carreira do critério de profissional desempate a rede social. é a rede social, né? É a vitrine. Hoje, para você chegar numa clínica, você vai passar pela rede social primeiro para você ver. Você vai ver o que tá ali, entendeu? Aí depois você vai Você falar vai assim, sentir primeiro ali. Se é o que você procura, para aí sim você marcar uma consulta. pra aí sim você fechar uma consulta. Por mais que seja por indicação, tá? Porque eu tenho clientes que falam assim, olha, eu recebi uma indicação e tal. Ah, veio um paciente lá de São Paulo, mas aí ele foi lá, olhou meu Instagram, né? Veio curtir um conteúdo, comentou alguma coisa. Então, ó, eu vi que ele viu. Eu falei, claro, seu Instagram é sua vitrine. Então, por mais que ele receba uma indicação, ele vai olhar ali para ver o que que você tem, como você está se posicionando. Então, o Com primeiro ponto é certeza. ele se posicionar. Aham. Agora, Camila, eu não sei se você lidar com isso na sua experiência profissional, na sua prática profissional, mas eu me dou muito, assim, eu me deparo muito com esses exemplos de profissionais que começam a se posicionar, mas não acreditam no valor daquilo que eles possuem. E a gente vem com esse trabalho de trazer esse posicionamento e essa valorização, porque o foco do meu trabalho hoje é que os profissionais tenham a agenda saudável. Não tenham um volume grande, mas tenham ali um número menor com valor agregado. Por quê? Porque o médico que ele atende menor demanda, ou o profissional da saúde, não vou falar só de médicos aqui, ele vai atender melhor. Ele não vai estar ali fazendo uma consultinha de 30, 20 minutos. Ele quer o quê? Causar transformação, ser instrumento de transformação. Então, para que você ofereça um trabalho de qualidade, uma consulta personalizada, uma qualidade, uma consulta que ela valha aí seus 700, 800 mil reais, você precisa de tempo com esse paciente. E para que você tenha tempo, você precisa ter uma agenda mais reduzida. Até porque você, profissional da saúde hoje, precisa ter tempo para Falou gestão, tudo. para estratégia, para o marketing, para você, para sua família. E médicos saem da faculdade achando que tem que trabalhar com a agenda lotada, Camila. É isso E mesmo, que tem que falou tudo. cobrar pouco atendendo o volume, não é assim. Aí eu falo, olha, você não vai cobrar isso mais. A gente alcançou, você está se tornando uma autoridade. Agora está na hora de você aumentar o valor da sua consulta. E muitos deles, Camila, têm
Dificuldade, Receio, dificuldade, mas eu não vou cobrar, não vão pagar. Uhum. E quando começa a cobrar e o cliente não reclama, não questiona? Aí eles veem que realmente pode aumentar o valor da consulta. Sim. Mas você sabia que isso é mentalidade, né? Isso é muito Será que é, mentalidade. é a questão do merecimento, de achar que não merece Também. receber aquilo? Também. Por quê? Porque o médico, ele, na verdade, eu vejo aqui no Brasil isso, né? Eu posso falar aqui no Brasil. Estudando sobre médicos, né? Quando a gente começou a se posicionar em 100% para a área da saúde, ele sai da faculdade e ele vai para plantão. A maioria deles. Então, o ritmo deles é muito maçante. Depois vem para plano de saúde. Então, quando ele consegue sair do plano de saúde, que ele começa a se posicionar, ele tem uma certa dificuldade. Eu vejo que isso é realmente mentalidade, tá? E a mentalidade e a crença também de não merecimento muitas vezes. Só que tem um ponto maior aí, a insegurança Uhum. que alguns ainda têm em relação a se posicionar nas redes sociais. Ah, eu vou me posicionar, será que vai dar certo? Eu vou começar a criar conteúdo, não sei. Principalmente os mais conservadores, né? Os que Uhum. atendem há mais tempo, vamos dizer assim. Só que quando ele começa a ver que ele está perdendo para outros médicos que são novos, que estão se influenciando, né, nas redes sociais. E às vezes sabe muito menos do que esse que está há mais tempo, ele fala: "Não, peraí, preciso abrir os meus olhos". Então, assim, eu vejo que é um conjunto. Às vezes pode ser realmente essa crença por conta desse ritmo deles e também por conta dessa insegurança que a maioria tem em estar se mostrando, em estar ali mostrando, se O posicionando julgamento para o mundo. seria? Também, Eu falo que também. muitos deles sentem o peso do julgamento. Ah, mas vão me ver ali, vão falar que eu estou agora amostrado, que eu estou querendo aparecer. Falei amostrado igual a minha avó. Minha avó fala muito Amostrado. amostrado, né? Eu estou querendo aparecer, que agora eu virei blogueiro, que agora ela virou blogueirinha, blogueirinho. E não é assim. Para começar, o seu conteúdo não é para esse público que está te criticando. Geralmente é os É. mais próximos ali. Uhum. Você tem que entender que muitas pessoas estão à espera da informação que você carrega. Claro, com Então, certeza. quando você se coloca a serviço, olha, eu vou fazer porque eu busco uma autoridade, eu busco uma valorização, eu busco um crescimento no meu consultório, é o meu propósito de vida. O meu propósito profissional é informar, é libertar as pessoas através do conhecimento. Você destrava. Total. E assim, um outro ponto importante também é que muitos, eles se preocupam muito com outros médicos, outros profissionais, outros colegas. Gente, tira isso. Ninguém tá preocupado se o outro vai dar certo, até se tiver a maior, eu falo assim que o maior objetivo dele, né, tem que ser conquistar mais pacientes, é ver sua Sim, o clínica seu foco é o aumentando, seu paciente. faturamento aumentando. Então, assim, não Exato. importa se Sua o família vivendo melhor, você vivendo melhor. tendo mais tempo de vida, né? Com Igual um certeza. cliente nosso mesmo, ontem a gente tava tendo uma reunião de briefing com ele, e aí ele falando, gente, que eu tava perguntando, né, doutor, e aí, como é que vai ser aqui em Cuiabá e tal? Aí ele falou assim, olha, Camila, eu tava até pensando em abrir uma clínica maior aí, mas eu vou falar pra você, eu quero qualidade de vida. Porque ele já tem uma clínica bem conceituada no interior, né? Uhum. Eu não tô afim, cara. A mão de obra tá muito difícil. Eu quero ter tempo pra cuidar da minha saúde, pra cuidar de mim. E é realmente esse o pensamento que o médico tem que ter. Eu vou me valorizar, vou Sim, valorizar o valor da minha consulta. Pra quê? Pra eu ter qualidade de vida. Porque hoje a gente vê, e são realidade de muitos médicos ainda, tá? sim. Esse nível insano, insano. Agora de o quê? Vamos colocar uns 3 anos pra cá, depois da pandemia, que começou a abrir mais a mentalidade, assim, dos médicos começarem a se Eles posicionar mais. despertaram-se mais porque houve um boom muito grande da telemedicina, É, da rede social, né? Um consumo maior da rede social, das redes sociais pós-pandemia. Então eles começaram a aderir a essa realidade. Camila, outro ponto que eu me deparo muito são profissionais que têm dificuldade de fidelizar, de montar planos de acompanhamento, de precificar isso, valorizando a mão de obra e oferecendo um atendimento mais integral para esse paciente. Você também lidar com essa dificuldade com seus profissionais, assim, de ajudá-los a entender que eles não têm que oferecer o mais do mesmo, que o que eles têm que oferecer é algo diferenciado, mostrar que o trabalho dele não é igual ao de todo mundo? com certeza. Até para ele conseguir aumentar o valor dele da consulta, ele tem que começar a entregar algo diferente para esse paciente. Né? Então, hoje, os meus clientes, por exemplo, montam protocolos de acompanhamento, montam consultas, né? Que tem outras, por exemplo, uma consulta, ela não vai ser só o paciente chegando ali e conversando com o médico, não.
ele já embute uma biopedância, para ele poder ver como é que tá ali, né, o nível de Gordura corporal. sobrepeso naquele Uhum, paciente. uhum. Ele já coloca ali uma consulta com o nutricionista, se ele vê necessário, por exemplo, o paciente ele precisa, então já está embutido na consulta. Por quê? Porque é um todo, entendeu? Então, assim, a médica, né, vamos falar assim da dermatologista. A gravidinha. Aqui eu falo um pouco, para, respira, volta a Aham. falar. Ela tem que montar um protocolo ali de acompanhamento, porque daqui Sim. 30 dias, como é que ela vai saber como é que tá a pele desse paciente? Até para Se trazer melhorou a comodidade para acne? esse paciente, né? Com Ele fazer tudo num certeza. lugar só, ter esse acompanhamento, né? E isso eu tô falando de doença. Então, por exemplo, se melhorou a acne. Não, ela fez um protocolo de Botox. A gente sabe que Botox volta. Volta pra ver se tá tudo bem, se tem retoque. Mas e aí, daqui quanto tempo ela vai ter que fazer de novo? E você tem que ter acompanhamento, você tem que ter esse acompanhamento com o paciente, entendeu? Pra ter esse retorno, pra essa fidelização mesmo. Então, assim, e outra, criar protocolos autorais, como a sua cliente, por exemplo, que criou lá o protocolo dela, Sim, nós né? temos Que é. vários que criaram. Por quê? Eu falo que o primeiro profissional ele tem que se tornar uma referência para os pacientes, depois ele se torna uma referência para outros profissionais. E é muito difícil você se tornar uma referência para outros profissionais se você não tiver uma técnica própria, se não tiver um método próprio, porque eles são atraídos por isso. Você, enquanto profissional da saúde que está me acompanhando aqui agora, você da área da psicologia, você da área da nutrição, da área da medicina, eu tenho certeza que você, quando vai procurar um congresso, procurar um curso, um fellow, você é atraído pela técnica daquele profissional, correto? Então, para que ele atraia você para te mentorar, para te instruir, para te educar, ele tem uma técnica, ele teve que criar uma técnica, e essa Claro. técnica dele é validada. Uhum. Mesma coisa você, se você busca chegar no nível desse profissional que está acima, você precisa ter sua própria técnica, para que você Claro. atraia pelo seu diferencial. Hoje, vender consulta é ultrapassado. É um Ah, método ultrapassado. As pessoas não buscam isso mais. Nós temos mais de 400 milhões de pessoas no Brasil. O que foi, Camila? A Manuelinha tá que ai, mexe. deu uma. Nós temos mais de 400 milhões de pessoas no Brasil que buscam, Camila, um atendimento diferente, Sim, diferenciado, que buscam valor, não preço, que exatamente. querem ter um atendimento diferenciado. Então, existe uma gama muito grande de pessoas hoje que buscam isso. Eu quero investir na minha saúde, não quero investir em doença, eu quero um acompanhamento. E é o primeiro ponto, por exemplo, né, para esse paciente sair do plano de saúde. Porque assim, ele vai pensar: por que eu vou sair do plano de saúde e vou pagar R$ 800 uma consulta no particular? Vamos colocar até mais em conta, vamos colocar uns R$ 600 uma consulta no particular. Se eu posso ir pelo plano, se for consulta por consulta, então eu vou pelo meu plano. Exato. Agora, ele precisa ver valor na sua consulta para Na ele sua poder. entrega. Exatamente, ele falar bem assim: não, poxa, eu largo mão do plano de saúde, eu vou nesse profissional aqui, por quê? Porque ele tem isso, ele entrega isso, lá eu sou muito bem atendida, Lá eu não espero. lá eu não espero. Eu tava até conversando com uma amiga sobre isso, em como Cuiabá ainda tem problema com atendimento, tá? E assim, nisso eu não tô falando da área da saúde, não. Hoje, graças a Deus, em relação aos nossos clientes, eu não tenho que falar, né? Uhum. Mas assim, até em salão de beleza. Sabe, você chega lá, você paga às vezes caro num tratamento e você não é bem atendido. As pessoas te tratam como mais uma pessoa. Então, assim, as pessoas elas estão dispostas a pagar desde que ela seja tratada como uma princesa naquele lugar. E o poder do encantamento é esse. Então, o que que vai fazer eu ir numa clínica, pagar no particular, consultar com esse médico? O que que ele vai me oferecer de diferente? Poxa, eu vou ser muito bem recebida, vou ter um acolhimento, o tratamento é diferenciado. E eu não quero ficar lá no plano de saúde esperando para ser chamada 2, 3 horas. Eu Exato. prefiro pagar, né? Claro, se essa pessoa tiver esse ticket. Então, essas pessoas que a gente vai atrás no marketing. E tem. Só que o problema é que as pessoas ainda não têm essa mentalidade. As pessoas acham que é só por preço, mas não é. Eu tava até conversando com ela e foi uma conversa muito interessante, Paula, porque eu falei bem assim, eu tive uma experiência que eu fui num salão, foi no dia do chá da Manuela. Uhum. Menina, e aí não me falaram que grávida não tinha Preferência. preferência por profissional. E eu queria fazer com uma profissional que sempre faz meu cabelo e eu gosto muito dela. Uhum. Aí quando eu falei, olha, eu tô gestante, ela falou, então tá. Eu fiquei 1 hora sentada esperando, eu tô entrando no 9º mês.
Eu fiquei 1 hora esperando sentada para no final depois virem falar assim, mas você não tem preferência com a profissional, é com qualquer outro. Aí eu virei e falei, não, vocês estão de brincadeira comigo, né? E grávida, sem paciência. Falei, vocês estão de brincadeira comigo, né? Você fez eu ficar aqui esperando 1 hora pra você me falar que eu não tenho preferência com a profissional. Por que você não me avisou antes? Eu já tinha feito com outro profissional, já tinha ido embora. Cheguei atrasada no chá. Então, assim, falei, aí eu virei pro rapaz assim, eu falei assim, só que infelizmente vocês perderam uma cliente, porque eu venho aqui há mais de anos e vocês pecaram no atendimento comigo. Aí eu tava conversando com ela e ela falou que passou uma situação muito parecida, onde ela pagou muito caro pra poder realizar um tratamento no cabelo dela. Aí eu falei, sabe o que que acontece? Eles perdem porque não entendem o poder do encantamento e de você acolher essa pessoa. Porque se entendesse... É nos não... detalhes, É nos Camila. detalhes. Ou é Então, no detalhe do banheiro que tá limpinho, que tá bonito, que tá o perfumado. cheirinho, É no é a detalhe do cafezinho, do secretária. cappuccino que tá ali quentinho. É no detalhe da secretária que não tá o tempo inteiro no WhatsApp, mas tá olhando no olho do paciente, tá acolhendo, Exato. dando atenção. Então, é nos detalhes O médico que ter você tempo pra faz. Sabe o atender. que é caro? Caro é o que não vale. Exato. Então, se você oferece todo esse ambiente, toda essa experiência, vale. Vale muito. Você vai aumentar a sua consulta e o cliente não vai reclamar, o paciente não vai reclamar. Não vai. Então, é você entender isso. E outra coisa, entender que o que você faz é único. Quando você se coloca numa posição de único, olha, muitos fazem o que eu faço, mas eu sou único no que eu faço. Exato. Eu faço de um jeito diferente. Você não tem concorrência. Você não vai concorrer com A, com B, com C. Você vai concorrer com você mesmo. E até um negócio que você falou assim que é muito interessante e é muito real mesmo, essa questão de você fazer o que você faz, de criar técnicas. Por exemplo, por que eu vou atrás de um profissional, vou fazer um curso com um profissional que tem uma técnica inovadora? Às vezes, na cabeça do profissional da saúde, ele acha que ele tem que criar algo do zero. Não é. Às vezes é um aperfeiçoamento que ele teve ali numa técnica dele, que ele falou bem assim, virou a chave, falou bem assim, não, isso aqui vai ser melhor. Vou ensinar sobre isso. De algo que ele aprendeu, que é a mesma coisa que você aprendeu. Só que por ele ter desenvolvido isso talvez de uma outra forma, ter pegado um Do jeito jeito ali, dele. do jeito dele, ele começa a te ensinar do jeito dele. Aí você vai lá e você aprende com esse profissional, mas aí na hora de executar o seu aqui, você tem vergonha e insegurança de posicionar. É a pessoalidade. Eu falo que todos nós temos personalidades naquilo que a gente faz. Tem a nossa personalidade encravada em tudo que a gente faz. O que acontece com o profissional que a gente vai montar um protocolo ou um método, né? A gente não cria algo que não existe para esse profissional. A gente só estrutura aquilo que ele já faz na sua rotina do dia a dia e a gente embala isso para ele apresentar para o paciente como ele faz, os diferenciais dele para aquele paciente. Então, não é você criar algo do zero ou falar, não, Paulo, eu vou criar algo para enfiar no paciente. Não, é a gente embalar aquilo que você faz. Você já deve ter feito 1000 cursos. Você não aplica todas as técnicas da forma que você aprende nos cursos. Com certeza. Através desses cursos, você pegou uma técnica dali, outra de cá, né, adaptou da sua Com maneira. certeza. Então, assim, você criou o seu método sem saber. Você só está sabendo explicar isso, mas você tem um método próprio. Você tem uma técnica própria de trabalhar. Então, o que a gente faz? A gente estrutura, a gente pega como você faz, quais instrumentos você utiliza, quem que você envolve para fazer isso, o passo a passo da sua abordagem, da sua consulta. Então, a gente estrutura e identifica nessa estrutura particularidades para que a gente torne isso único. Dê ênfase e entregue isso de forma degustável. Olha, eu te cobro 5, 6 mil no acompanhamento de 3 meses, um exemplo. Mas eu não faço assim, eu faço dessa forma. Eu não ofereço isso aqui meu, eu faço com acompanhamento, eu conto com mais 3 profissionais que vão te acompanhar. Eu vou montar um grupo de WhatsApp para estar com um suporte Isso 24 sim gera horas. Olha, a gente manda alguns vídeos explicativos para você no decorrer do processo, para poder esclarecer, te dar esse atendimento mais personalizado. Ou você vai ganhar um kit de produtos para que você faça ali a sua rotina em casa, de acompanhamento. Tudo isso gera valor na sua entrega, entendeu? Só que você tem que saber o que? Entregar. E o que muitos não sabem é embalar isso. Eles fazem isso tudo de forma separada, mas não sabem embalar para apresentar. E quando o paciente ele se depara com a fase do que vai ser desenvolvido com ele, com todos os benefícios que ele vai ter naquele acompanhamento, ele entende que aquilo que você está fazendo vale o que você está cobrando.
E ele fica mais entusiasmado, ele Com fica mais certeza. empolgado em investir, porque ele consegue visualizar fase a fase o que vai ser feito, desenvolvido com ele. E outra, quando ele investe mais, ele se compromete mais. Porque ele investiu mais, ele tem mais. Assim, eu investi tantos mil, eu preciso ter resultado. Então, o comprometimento dele com esse tratamento, com esse acompanhamento, vai ser muito maior também. Isso é muito real, né? Porque assim, é aquela frase, né? A gente só dá valor naquilo que a gente investe. Investe Sim. tempo, investe Se você dá, dinheiro. olha aqui, ó, você vai fazer esse meu com acompanhamento, eu vou te dar isso aqui de brinde. Se você dá, deu, acabou o valor. Perdeu o valor. Você tem que. Ele não vai nem usar o skincare que você deu pra ele, se for um skincare. Exato. Se for algo assim, tipo, eu ganhei a amostra grátis. Meu Deus, já ganhei tanto, joguei tudo fora, às vezes nem usei. Pois é, agora se você entregar pra ele e falar que faz parte do protocolo, na hora, Na você, meu hora. Deus, eu paguei tanto, eu tenho que usar. O comprometimento É dele maior. é maior. Consequentemente, os resultados dele serão melhores. E ele vai se tornar uma prova social pro seu trabalho. E isso aqui que a gente tá falando serve tanto pra gente, né? Sim. Por isso que a gente não tem que ter medo de se posicionar e valorizar aquilo que a gente faz. Quando a gente sabe que é bom, que tem entrega, que a gente muda a vida de um cliente ou de um paciente. Sim. Cara, quanto mais se valoriza, mais as pessoas dão valor. E é um jogo, tá? É um ciclo, né? Sim, sim. Você vai se valorizando, as pessoas vão te reconhecendo, você vai se valorizando. E isso vai cada vez subindo mais. Só que o problema é a gente romper essa barreira. Eu falo que Sim. o mais difícil é romper essa barreira. É começar. É dar o primeiro passo. É dar o primeiro passo. Uhum. Ir atrás de pessoas, ter humildade em falar, ó, eu preciso de ajuda, eu preciso de você, eu preciso aprender a criar um método pra mim, eu não sei como fazer isso. Preciso me posicionar no marketing, Eu preciso criar preciso minha me estratégia. posicionar, exatamente. Só Porque que muitas marketing vezes... também não é quantidade de post, né, Camila? Não, marketing, quantidade de post não é nada perto do que é marketing, né? Mas é ter humildade mesmo, falar assim, peraí, eu quero me valorizar, eu quero aumentar o valor da minha consulta. Então eu vou procurar pessoas que podem me ajudar em relação a isso, né? Eu não sou um deus, eu não sei tudo, né? Eu sei o que eu faço e eu quero fazer cada vez mais com excelência. Então eu quero me especializar cada vez mais nisso, então eu preciso de outras pessoas para poder me auxiliar. Um médico, uma clínica, por exemplo, né, que nem no caso dessa profissional, é esteticista ela. E ela criou um método, um protocolo só para tratar ali as regiões íntimas dela, que é a sua cliente. Sensacional. Eu já até falei pra ela, falei, depois que a Manuela nascer, eu vou vir aqui, porque eu com certeza vou precisar. Sim, queríamos uma linha própria de skincare íntimo, Íntimo, que uma ela linha vende própria junto de com... skincare íntimo, você entendeu? Então assim, você já valorizou ali, as pessoas vão... E outra coisa, mulher, né? Sim. Mulher, gente, mulher é um negócio que é... É igual uma outra mentorada nossa, que ela trabalha com injetáveis. E a gente sabe, Camila, que a mulher ali no puerpério, né, ela tem um problema muito sério com a libido, com a autoestima. Então, assim, a libido da mulher, ela passa por alterações devido às questões hormonais, sobrepeso, enfim, várias questões. Então, ela criou um protocolo. Eu falei, a gente vai criar um protocolo, a gente vai pegar. Ela criou, não, ela já fazia esse protocolo. A gente vai trazer alguns implementos para esse protocolo seu, para você focar em mulheres puerpérios, mulheres que acabaram de ganhar neném, mulheres que estão no pós-parto, que precisam ir ali resgatar ali a chama do casamento, a vida conjugal. Então, assim, é tudo como você... Outra coisa que eu quero falar também, que eu acho que é muito importante, Camila, as pessoas falam que quem faz tudo não faz nada. Eu acredito que tem muita gente que faz tudo e faz bem feito. Sim. Mas, para você se tornar referência também, você precisa focar em algo específico. Com certeza. É possível se tornar referência em tudo, Camila? Não, não é Quando você vai criar um posicionamento, o que você faz? Você traça uma estratégia em cima de algo específico? A primeira coisa que eu pergunto para o cliente, nós perguntamos para o cliente na reunião de briefing qual é o seu nicho e qual é o seu subnicho. Se o cliente não sabe qual é o subnicho dele, nós vamos descobrir isso juntos. Por quê? Você não consegue atender todo mundo. Você tem uma especialidade. Então, por exemplo, eu sou nutrólogo. Maravilha. Qual é o seu subnicho dentro da nutrologia? Você é emagrecimento, performance, né? Ou você é médico da família, onde você cuida ali da saúde num todo, né? Na parte mais hormonal. Qual que é o seu subnicho, né? Dentista. Nós temos uma dentista. Qual que é o seu subnicho? Ortodontia. Então, ela não é ortodontista, ela não atende estética, ela não atende implante. Tem clínicas que atendem. Clínica é uma outra história. Clínica sim, agora marca pessoal não. Então, quando você tem uma marca pessoal, você tem que ter um posicionamento claro do que você faz para que as pessoas se identifiquem com você. Agora, você, por exemplo,
Vamos colocar aí, dá uma outra profissão aí pra mim, que as pessoas que geralmente abrangem muito. Vamos lá, deixa eu pensar aqui. Estética, emagrecimento. Estética, né? Então, por exemplo, eu tenho uma clínica de estética, só que lá eu cuido tanto da parte íntima, quanto da facial, quanto da corporal, vamos lá colocar, bioestimulador, botox, eu faço tudo. Aí eu posto de tudo um pouco. Você não vai conseguir ser referência em uma área específica, porque você está postando de tudo um pouco. Não. Dentista, que faz estética, aí começa a mexer com botox, começa a mexer com bioestimulador, mas também faz implante, Faz aí posta dente. de tudo um pouco. Você Você fica até pode perdido. fazer tudo, Pode. mas você Escolhe foca uma em área. algo para você se Isso. referenciar, se posicionar em cima daquilo, entendeu? Isso, exatamente. Então, é você se posicionar em algo que você considera que gere mais retorno para o seu consultório. Isso. Ó, duas coisas que eu considero essenciais para que o profissional ele consiga gerar valor, gerar uma boa experiência e criar uma boa estratégia de marketing. Primeiro, conhecer seu público. Claro. Você precisa conhecer quem senta, quem vai no seu consultório, É o o seu primeiro perfil de ponto. público. É o primeiro ponto. É saber o que eles esperam de você, para você surpreender na entrega. Exato. O segundo ponto muito importante é você ter claro que você resolve o problema dele como ninguém resolve. Ali você vai gerar uma percepção de valor e vai gerar uma valorização em cima daquilo que você faz. E o terceiro ponto, Camila, é focar em algo específico junto com a sua agência para demandar os seus conteúdos em cima daquilo que gere mais retorno financeiro para o seu consultório. Com certeza. Porque você faz muitos procedimentos, mas você tem que entender o que rentabiliza, o que é mais viável para você financeiramente focar e o que te dá mais prazer em fazer. Exato, eu ia falar isso O agora. que te dá mais prazer em Você fazer? falou tudo. É retorno e prazer. O que é mais prazeroso para mim fazer? Então, foca nisso. Não significa que não vão chegar pacientes para fazer outros procedimentos. É o compliance. Você vai identificar no seu paciente, que o paciente chegou fazendo um tratamento corporal, por exemplo, Mas ele precisa não vai também. te impedir de oferecer para ele um tratamento facial, Claro. né? Mas ele foi atraído pelo corporal, que é o seu ponto forte. Exato. Mas o compliance também é muito interessante. Você entender o que o seu paciente espera, conhecer o seu paciente para que você acople ali, embuta ali outros procedimentos, né, Camila? Com certeza, é que nem a gente está falando, né? Não tem problema você fazer todas as outras áreas, a sua clínica, né? Atender as outras áreas. Mas se posicionar em uma área específica, né? Vai te trazer mais autoridade no assunto e as pessoas vão te procurar muito mais do que você postar um pouco de cada, né? Então, se você você gosta mais, por exemplo, a gente está falando aqui de dentista. Você é especialista em ortodontia, né? Mas você também sabe fazer implante, você também sabe fazer limpeza, você também faz isso no consultório, né? Uhum. Então, às vezes, você também faz restauração, às vezes você também faz faceta, só que você se especializou em ortodontia, você tem prazer na ortodontia. Foca na ortodontia. Foca na ortodontia, sabe por quê? Esse paciente vai chegar lá e às vezes ele precisa depois e ele quer colocar uma faceta. Por que você não vai vender a faceta para ele? Com certeza. Entendeu? Então, assim, realmente é um pouco. Vai precisar fazer limpeza. Você vai vender, você vai embutir tudo que você tiver na sua clínica. E outra coisa se você também que puder. vocês têm que identificar é procuras, né? As necessidades que vão surgindo ali. Para que você crie dentro da sua clínica um ecossistema para atender esse paciente. Isso é gestão, gente. É gestão, é você entender a necessidade e as lacunas, né, as demandas, para que você crie ali dentro um ecossistema. Por que o seu paciente, você vai correr o risco dele sair para ir buscar em outro lugar aquilo que você pode oferecer na sua clínica também? Porque quando ele sai para buscar em outro lugar, você corre o risco de perder o paciente. Porque pode ser que nesse outro lugar ele já encontre tudo e fala assim, não, vou ficar aqui, é cômodo, aqui já faço tudo. Então, por que você vai deixar essa brecha? Exata, é igual esse meu cliente, por exemplo. Ele tem a clínica, nutrólogo, mas ele já colocou uma nutricionista lá, porque ele sabe que o paciente dele vai precisar de um nutricionista. Aí vai numa clínica que tem um médico do emagrecimento, não, vou ficar aqui que já tem os dois. Aham, exatamente. É isso. Amiga, é isso. Foi muito bom estar com você aqui, com Manuela, que tá nas últimas. Manuela tá doida pra sair. Deu trabalho nesse episódio, viu? Fica aí, minha filha. Você tem mais 3 semanas pra estar aqui. Olha, ela tá doida pra dar o ar da graça. Camilinha, acho que a gente vai se ver agora só depois da sua gestação, né, amiga? Eu tenho mais um encontro. Tem mais um.
Mas é isso. Eu espero que que a Manuela espere, né? Amei, minha filha. Segura aí, Manuela. Se a Manuela for afoita, agoniada igual a mãe dela, ela vai querer. Ela deve estar doida pra sair pra fora já. Meu Deus. Amiga, muito bom estar com você mais uma noite, tá? Oh, obrigada, amiga. Fiquem ligados, você que não é inscrito ainda, se inscreva, compartilhe e replique os conteúdos com amigos e familiares. Ajude esse canal a crescer para que a gente possa estar aí estimuladas e incentivadas a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para vocês. E já ativa o sininho, né? Ative o sinalzinho, porque quando você ativa o sininho de notificação, você fica por dentro de todos os conteúdos que são anexados aqui no nosso canal. Então, você vai ver os shorts, você vai ver os conteúdos em primeira mão e não vai perder nada. Então, acione aí o sininho de notificação para receber em primeira mão as notificações no seu celular. Até daqui 15 dias, né, Camila? 15 dias. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.